Bom dia, né? E a violência psicológica está associada a demais temas, né? Que deixa ela frente, está na volta de entrada. Então, hoje a gente apresenta esse tema. Semana que vem, eu venho, né, de uma parte. Não sei se vai dar tempo de dar um tanto, mas eu tenho mais que deixar a matéria bem fresquinha, né? Com a cabeça por conta da prova, tirar algumas dúvidas e possivelmente já determino mais um artigo que a gente vai aprender essa prova. Aí já hoje a gente tem mais duas apresentações e eu tenho no mesmo dia o fechamento da matéria. Bom, nosso tema é violência física e psicológica, e o nosso grupo é o Jovem, Alexandre, Lina, Natália, eu, Paula, Lorena, Tainá e Marina. A gente está falando um pouco sobre o que é violência, vai estar conceituando violência física e violência psicológica, as principais causas e tipos de prevenção que pode estar sendo utilizado. Bom, violência, ela é do latim que significa força. Logo, a gente pode entender que violência é todo um ato de agressividade que usa força física de forma exagerada ou insultos verbais, de forma a constranger ou reprimir alguém. E a violência, ela abrange vários conceitos. E não é só o uso da força. Existe a violência também, que é a negligência. É quando você vê algo acontecendo e não faz nada para ajudar para auxiliar. Aí o grupo mais à frente vai estar falando, tá? Falando mais. E no contexto jurídico, revolucionário, violência é todo um procedimento físico ou moral exercido por alguém para humilhá-lo, a submeter e transformar em violência. É uma coação. Ou seja, quando você uma pessoa, muitas vezes, para você obrigar ela a fazer alguma coisa, ou existem pessoas que fazem prazer mesmo. E a violência ela também não pode baixar de localidade. Por exemplo, ritual de iniciação. Esse é um ritual de iniciação, sócio indígena, e para a gente é considerado uma violência, um crime. Mas para eles é da cultura, é da localidade, é do povo. Por exemplo, o povo indígena, ele tem um máximo de gênio, eles acreditam que um é carnação animal e o outro é do bem. Como eles não sabem quem é carnação animal e quem é carnação do bem, eles sacrificam os dois para o povo, né, não ter que sofrer. Então, isso para a gente é um ato de violência, de crueldade. Mas para eles é a cultura, então não cabe a nós julgar. É a cultura deles. E a violência física. A violência física é tudo aquilo que, como você usa a forma física de forma exagerada, como o soco, que aí é só uma agressão física, chute, soco, queimadura, alguns métodos também de tortura, porque a queimadura mesmo pode causar a violência física, no caso. Quando nas guerras, assim, para descobrir alguma coisa, de máfia mesmo, eles usam a tortura, que é a queimadura, para estar tirando alguma informação. E a gente está gravando que as pessoas que têm algum transtorno, elas podem estar gravando essa violência, porque elas não podem estar em si. Como o diálogo também, geralmente é comum você escutar que alguém agrediu o outro que estava sobrevivendo do álcool, porque o álcool ele agrava esse estado de violência.
coisa assim, quando você dá um soco na pessoa, ela fica com o olho roxo. E a hepatite, ela está diretamente ligada a vários tipos de violência. Como a violência contra a mulher, contra o idoso, ela é um tipo de agressão. Também é doença psicológica. Ela também é chamada de agressão emocional. E é um tipo de depressão, de humilhação de condições alienadas. Diferente da violência física, ela não é chamada de espírito. Mas a bala não se prolonga para a vida, no direito de cabeça da princesa. As formas de agressão. Nos objetivos do Aristóteles, tem vários. Com a que a gente tenta provocar a vítima profissional na carência de carinho, de amor, e também temos aquela agressão simulada. E o único objetivo dele é poder que a vítima se sinta inferior e culpada. Para entender que isso nós temos o mundo. É um exemplo bem batido, mas para a gente entender é o mais adequado. O bullying ele já é uma patologia social. E a forma mais comum no Brasil são os apelidos que caracterizam de características. E em países como os Estados Unidos, o índice era muito homicídio. No Brasil, a taxa de homicídio pelo bullying não é tão grande, mas a taxa de suicídio está disparada. Só que ela é velada, porque o risco de suicídio na depressão. A depressão vai ser uma consequência, mas a causa é o bullying. Então, a violência psicológica, ela precisa ser identificada e tratada. O que dificulta isso é que a violência, ela é silenciosa. E ela produz efeitos terríveis. E quando uma acontece ela pode ser provocada por efeitos gravidade ou efeitos irreparáveis, a morte. Um pouco sobre as causas da violência. Muitos são os fatores que causam a violência, né? Alguns deles vêm também das gerações, como é o caso do racismo, da conflito religiosa, da diferença de cultura. E outros, eles são gerados a partir das próprias escolhas da pessoa, coisas que geram a violência, como o desrespeito de drogas, né, que aumentam de violência. A ambição, né, você acaba passando por muitas coisas, e também a estrutura familiar, a falta de educação na família. E algumas dessas instituições, elas refletem a conjuntura de toda uma nação, como é o caso do desemprego. Quando você está desempregado, você tem todas as formas de desesperadamente conseguir um emprego, conseguir uma forma de você se manter, de você conseguir sobreviver. E também a falta de investimento tributário, e a principal delas, né, que é a desigualdade social, porque uma grande parte da sociedade, ela está numa situação que ela não tem que comer, ela não tem como trazer mantimento para dentro da casa dela, que ela vai procurar uma forma rápida e fácil de conseguir dinheiro. Então, ela é muito triste. E quando a pessoa vai muito triste, consequentemente, ela é muito também, que é uma coisa que ela acaba puxando a outra. E também tem a inexistência do Estado e a falta de políticas públicas de segurança, que acabam aumentando, né, a sensação de insegurança, a sensação de impunidade, de injustiça, e acaba aumentando também o índice de violência. Bom, a violência psicológica, ela pode se manifestar de diversas formas. Ela pode ser de tipo sexual, como a coletiva vai falar. Pode ser de tipo institucional, que é aquela motivada por diferença, seja de casa, econômica ou social. Pode ser intrafamiliar, que é que ocorre dentro de casa e é praticada por um membro da família. Pode ser a violência moral, que está relacionada à injúria, calúnia e difamação. E a violência patrimonial, que é quando ocorre um dano ou uma perda de um bem pessoal. Os grupos que são mais suscetíveis a sofrerem de violência são mulheres, idosos e crianças. E geralmente as violências vão ocorrer em ambiente fechado e sem processo de especialista. São três tipos que mais sofrem com a violência. A criança, por exemplo, a violência contra a
pensa que é o que acontece com a família, do lado, do filho, é cometida por algum parente, ou são parecidos. Mesmo sem laços distantes, pode pegar detalhes de forma diferente, como físico, histórico, social e até religioso. Geralmente é cometida por meio de relações de dominação e dominação, poder. Né? E você vai surgir, abusando do lar, a violência contra a criança, principalmente sexual, então você vai ficar a questão política. A violência física pode ser praticada por pais, cuidadores, familiares, pessoas próximas. Nesse caso, a força física ela é usada de forma profissional. Assim, os deveres está pedindo. Quando eu percebi que é interessante um tipo de violência, onde não se deixa mágico, né? É muito difícil, porque você pega uma criança e balança ela de tal forma que as feridas são densas, pode causar dano no cérebro e até mesmo a morte, tá? Dependendo do grau que você. Então, o nome é síntese do dever está sentido, ok? A violência sexual, tem outros que vai falar mais sobre isso, nós apontamos um pouco desse tipo de violência, é quando a criança é usada para satisfação sexual, tanto ética como homossexual. Nesse caso, é uma relação de poder. A pessoa, né, que o agressor, ele está desenvolvido, né, até o momento, o desenvolvimento psicossexual, psicossexual é mais adiantado do que o da criança. Então, sendo que ele pode influenciar de forma psicológica. Ele pode dar também uso de armas, contatos físicos. A violência pode ser tanto fisicamente, né, agressão, e até violência sexual propriamente dita, como também sem contato físico, telefonema, obsceno, exibicionismo, que para a criança e mostrar o órgão genital, é um tipo de violência. E também a pornografia infantil, que você pode, volta e meia, a Polícia Federal lá fora, aí, e aí toda uma vez de prostituição infantil. Então, mais da falta de motivação, a violência histórica é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade, ao desenvolvimento da cidadania, questões sanitárias e discriminações. Os sintomas mais frequentes são falta de motivação, isolamento, ansiedade, comportamento excessivo, depressão, falta de desempenho e evasão escolar, dificuldade de aprendizagem, pouco aproveitamento, repetência e necessidade de educação especial. Os prejuízos podem surgir como danos imediatos. Então, é um dos sintomas que o profissional pode identificar que a criança pode, né, ser vítima de violência. Pesadelos repetitivos, raiva, culpa, vergonha, medo do agressor, medo de pessoas do mesmo sexo que ele. A criança identifica como que todo homem, toda mulher fosse um agressor. Quadros fóbicos, ansiosos, fobias, diversas, depressão, queixas psicossomáticas, aquela que a criança diz que está usou e aí faz aquele drama todo, as pessoas falam que está querendo chamar a atenção, até briga, tá? Isolamento social e sentimento de estigmatização. Estigma é marcado, então a criança que acha que está marcada por resto da vida, aquela ferida, né? E acho que as pessoas identificam também ela dessa forma. Outro grupo também é a violência contra a mulher. Né? A violência contra a mulher pode ser definida por qualquer conduta, ação, omissão, discriminação, pressão, coerção, ocasionada pelos tipos da vida de ser mulher, que fica causando morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico. Essa violência pode acontecer tanto em espaço público como doméstico. A violência comida em casa, no âmbito doméstico, ou seja, na duração dos instrumentos da comunidade, tanto faz como pai, mãe, filho,
marido, sogra, ou por afinidade, pode ser o primo, o tio do marido, enfim. É classificado como violência doméstica ou intrafamiliar. Violência doméstica ou intrafamiliar. Essa violência inclui abuso físico, sexual, psicológico, negligência e abandono. A violência física é caracterizada pela ação ou omissão que coloca em risco ou causa dano à integridade física da mulher, podendo causar lesões internas, externas ou até as duas mesmo. A violência psicológica é a ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa. A mulher, no caso, por intimidação, manipulação, ameaça, direta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique o prejuízo à saúde psicológica. A definição de violência psicológica varia, isso aqui é interessante, amplamente entre mulheres e homens de diversas culturas, acarretando dificuldades em sua definição e consequência de mensuração. Entretanto, as pessoas indicam que a violência física é normalmente acompanhada pela violência psicológica. E um terço da metade dos casos também por violência psicológica. Aqui tem o caso da Organização Pan-Americana de Saúde, que classificou a violência como ato moderado, que é simplesmente um empurrão ou omissão, tá? Uma agressão, que a severa, que é quando causa dano mesmo, quando causa prejuízo, dano físico à pessoa, né? As diferentes formas de violência, aquela realizada contra a mulher passou a ser considerada uma violação aos direitos humanos, tá? Devido à frequência e facilidade que é praticada nos direitos. Aqui estamos vendo que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela foi pioneira na caçou uma denúncia de violência doméstica. A prisão aconteceu em 2002, o agressor cumpriu pela pena em 2004. Por 2 anos e 5 anos de liberdade. E não podemos deixar de citar a Lei Maria da Penha, tá? Passou a prender penas mais duras para a agressão contra as mulheres, aumentando o mecanismo de proteção das vidas e alterando o previsto no Código Penal. E por fim, gente, a violência contra o idoso. Nós temos o Estatuto do Idoso e ele traz que o idoso humano todos os direitos fundamentais que ele tem da pessoa humana. Sem prejuízo da consciência grave que trata essa lei. A segurança por lei ou por lei todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental. Isso é uma especialmente moral, personal, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Tá? É a obrigação da família. O trato dos dois é a obrigação da família, da sociedade e do poder público. Assegurar ao idoso absoluta prioridade, efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, defender a liberdade, a dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária. A maior parte das agressões contra os idosos, elas vão desde abuso financeiro, quando o único que recebe a aposentadoria lá é o idoso, a pessoa não trabalha e eles tomam o dinheiro dos outros, até contratos físicos e psicológicos. Na maioria das vezes, na verdade, esse caso é cometido por familiares. Existe uma rede internacional para a proteção do maltrato contra os idosos na Inglaterra. E eles falam que o maltrato ao idoso é um ato ou omissão que causa dano ou aflição que se produz em qualquer relação, na qual existe expectativa de confiança. Tal ato se refere aos abusos físicos, psicológicos, sexuais e abandono, abuso financeiro e autodesrespeito. Identificar adequadamente quando a pessoa idosa está sendo submetida a situações contrárias é importante na manutenção da sua saúde e na prevenção do risco. Eu vou falar um pouco sobre questões de medo e insegurança que a violência causa nas pessoas. Primeiro, essa é uma situação muito segurança, uma situação paradoxal. Então, tanto a família quanto as empresas, nesse ramo, elas procuram um interesse maior, aprofundar a percepção que a pessoa tem quando a violência. Elas pegam um cara e explode na mídia
fazer um estudo correto ou coisa do tipo, né? A violência é um fato público de os principais fatores gerados por esse fato público são meio de insegurança. E muitas vezes a violência é uma coisa interna do ser humano, com questões psicológicas, né? Talvez ela tenha uma predisposição, psicopata, por exemplo. Então, esse é um dos medos psicopatas também. Muitas vezes as vítimas não são só quem são os protagonizadores da ação. Por exemplo, algum sexual vítima pode não ser só mulher. Pode ser um vizinho que está educado com o cabelo daquele cara, e quando for sair de casa, ficar com medo de estar educado também. Então, a familiaridade entra em toda a comunidade e vai ter que entender como que aquela violência foi cometida. Medo desse nível adicionado ao leve com o sentimento de grande inquietação, onde a noção do perigo real ou imaginário, de uma ameaça, susto, pavor, temor ou receio. Comprometedor também, por exemplo, hoje em dia, todo mundo aqui praticamente pega ônibus. Quando você chega no ponto do ônibus, você não mexe no seu celular, você está olhando para o lado de ver se realmente estranho. Você sempre com esse medo de chegar alguém para assaltar ou de ficar com você uma mulher. Então, as pessoas no dia a dia, no ambiente público, que deveria ter uma convivência boa, tranquila, vivem com esse medo dentro delas, principalmente no mundo. Então, a partir disso, cada vez mais as pessoas que têm poder adquisitivo investem em segurança pessoal. Por exemplo, muros mais altos, cerca elétrica, câmeras de segurança, sensores de alarme. E também até normas de marcha. Quem tem mais dinheiro evita andar em algumas áreas e outras coisas de segurança e pessoal mesmo dentro do seu carro. O que dentro desse nível de segurança pública, eu posso citar as notas populacionais das comunidades mais carentes, das favelas, desses bairros mais humildes, em que a violência é muito constante, mas muitas vezes não acontece com a pessoa, acontece com uma pessoa que está do lado, ou com um familiar, aí a pessoa fica muito coagida. E também com a força policial, porque em questão do tráfico da violência mesmo, não tem tanta aplicação correta lá dentro. Os traficantes disputam os policiais em qualquer momento. Então, como as pessoas que ainda não foram violentadas vão se sentir seguras dentro da sua própria casa. E pode passar. Então, eu falo um pouquinho sobre o combate da violência, porque geralmente a violência está no convívio no nosso dia a dia. Geralmente quando não acontece com a gente, ou eu tenho que seguir pela empresa, algum caso de violência barbárica, etc. Aí, a luta contra a violência e a segurança pública e a política pública. O governo deve investir mais em tecnologia, né? Gosto mesmo que ele botou no plano, no caso da mulher, deve ficar fixa nessas lojas. O governo também tem que investir em salários policiais, no sistema penitenciário, e também o governo tem que trabalhar com estatística. Realmente é uma das áreas mais violentas, mas ainda eu acho que já devem trabalhar investir pouco para mais policiais na rua, mais naqueles locais de violência, e por isso que estão hoje investimento na educação também e na segurança pública. não só vejo também um nível de impacto de educação, de saúde, melhorar o local. Igual a Carla falou, muitas vezes não tem informação, ou não tem emprego, mas vê necessitado a cultura do livro, porque sustentar a família. Então, acho que o apoio do recurso, com saúde e alimentação também seria um ponto de combater a violência. Bom, o nosso trabalho é sobre violência psicológica, então a gente tem uma parada que você pudesse perceber, de maneira que a gente não pudesse entrar no trabalho de todos os grupos, a gente fazer uma coisa e o Jorge falou muito bem sobre as pessoas que são mais suscetíveis, né? Os mais frágeis, né? Idosos e crianças. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o psicólogo, né? Como que ele atua, o psicólogo turístico, o que ele tem, como que ele pode atuar.
E o psicólogo como profissional, ele deve ter uma postura coerente de suas funções. E na área jurídica, ele tem um outro olhar diante dos fatos ocorridos, né? O psicólogo jurídico atua principalmente no sistema prisional, é a área que ele mais atua. E o Conselho Federal de Psicologia diz que o psicólogo ele deve ter como prioridade o olhar para os direitos humanos daqueles que estão sob o tema de privativa de liberdade, buscando sempre trabalhar com suas observações, suas laudos, os seus testes, para que esse indivíduo possa ser reinserido na vida social. O psicólogo ele atua no meio prisional, que é considerado o centro da violência, sempre com o objetivo de estar procurando reabilitar aquele indivíduo para que ele volte ao convívio social. Todo o trabalho que o psicólogo faz no meio jurídico, todo o teste que aplica, toda a observação que ele faz, é sempre buscando ajudar esses indivíduos a estarem voltando no convívio social e eles procuram, por meio desses testes, eles são profissionais habilitados a definir a personalidade desse indivíduo. Se ele está realmente, e ele tira laudo, esse indivíduo ele apresenta alguns sintomas que impossibilitam que ele retorne ao convívio social, ele está habilitado a retornar ao convívio social, todo esse processo é feito pelo psicólogo. O psicólogo, ele não atua somente, o psicólogo ele atua na área de investigação, ele busca aplicar testes elaborados, para atuar não só em determinados pontos, mas em áreas em diferentes níveis de complexidade, né? De fenômenos psicológicos no âmbito da justiça e no exercício do direito. Ele oferece assessoramento direto e indireto, que atua em organizações de justiça e instituições do direito dos cidadãos. Não há uma restrição, né, sobre a atuação do psicólogo. Ele atua na elaboração não só na elaboração de psicodiagnóstico, não é restritamente a isso, ele atua em várias áreas, né? Atuando em tribunais de justiça, em organizações que integram os poderes jurídicos, executivos e do Ministério Público, e várias áreas de atuação. Nessa área de atuação, ele pode trabalhar na área de família, infância e juventude, ele pode atuar em caixas de adoção, conselhos tutelares, abrigos e unidades de internação, auxiliando, orientando, observando a criança, observando o jovem, o educador, observando a família, se a família tem condição de estar recebendo, orientando os avós que querem visitar o menor no térreo, se eles têm condição de receber, o que está faltando, todo esse papel de proximidade com a pessoa, com a sua família, com o Ministério Público, com tudo isso é feito pelo psicólogo, ele estuda para isso, né? Ele atua dessa maneira, observando, estudando, aplicando testes, para poder emitir laudo, né? Como é a família, como é a criança, como é o preso. E ele atua resolvendo desde conflitos familiares, a adoções, disputa de guarda, internação, adolescentes em conflito com a justiça, e ele também atua acompanhando as execuções de pena, né? Se está sendo, olha, como eu disse, o Conselho Federal de Psicologia diz que o psicólogo deve ter sempre como visão prioritária os direitos humanos. Então, ele acompanha para ver se o preso está sendo concedido para ele esse direito dele, né, como pessoa. E apesar de ele ter que pagar pelo preço que ele cometeu, ele é uma pessoa que tem que ser observada. Então, quem faz esse processo de proximidade é o psicólogo, né? E como eu estou exemplo de um preso que estava numa situação praticamente de morte, né? Ele estava definhando, e quem teve o papel de observar ele e levar ele até o superior é o psicólogo. Conforme vocês vão falar, aqui eu tenho um tema de um ciclo de som que acontece no Brasil, que esse ciclo ele dificulta, vamos falar, a intervenção
e são principais também nas questões da violência. Que é a política ineficiente, o crime, a condição econômica do país, a desigualdade social e a violência. Aí eu peguei 3 medidas consideráveis que nós pesquisamos também, eu vou falar um pouco delas e o Alexandre vai falar em algumas também. A primeira é a elaboração de projetos. Que projetos seriam esses? Projetos relacionados com desigualdade social, objetivos culturais ou estruturas de aprendizado para ter alguma forma de ganhar dinheiro. Por exemplo, as comunidades carentes da universidade têm oficinas de aprender a fazer bombom recheado, de culturas, essas coisas mais fáceis de pouco tempo a pessoa aprende, ela consegue ter um ganho para não acontecer aquilo que a Tainá falou, do emprego e o indivíduo buscar outro meio para conseguir manter a sua casa. E esses dois institutos e a tecnologia da informação, eles estão interligados com o quê? Esses institutos são de pesquisa e estudo. Então, eles podem elaborar os estudos daquele local, daquela pessoa, como que aquela região está em questão de policiamento, essas coisas. E o uso da tecnologia da informação, todos esses dados adquiridos podem ser repassados para todos os lugares federativos, principalmente para os políticos, que aí eles vão ter o controle dos criminosos mais perigosos, que estão sendo procurados, que estão foragidos, para manter a sociedade mais estável e diminuir o índice de incidência, que é 85%, segundo o Igor Pipou, que é um cara que eu achei que pesquisa em página. E agora a gente vai passar como tudo evolui, a violência também não é diferente, né? Houve uma evolução. Então, a princípio, os animais usam de violência como meio de sobrevivência. O homem também acaba usando isso também. Só que ele ultrapassou e a gente vê hoje a baixa violência, os tipos de violência, e os estudos também vêm mostrando isso, né? E os estudos também vêm mostrando que a violência tem aumentado, e com isso eles têm procurado desenvolver profissionais que fazem estudos sobre violência, e com isso surgiu uma matéria, que é a epistemologia, que são estudadas pessoas vítimas da violência, né? Então a gente procurou puxar um trabalho apresentando as consequências, digamos, dos frutos da violência física e psicológica. Milhares de crianças sofreram com abusos em instituições para serem julgadas e tudo mais. Durante 60 anos, milhares de crianças sofreram abusos em instituições religiosas do relações sexuais com um adulto. E a mulher, claro, eu namorada, dos anos da filha, uma menina de apenas 11 anos de idade. Ela chama a polícia e o professor fugiu. Passou os pontos calmos para se a polícia quer saber se tem explicação. Sabe o que é terrível? O filho da atriz Magalhães deverá ser queimado amanhã. A Paola Careira, de 18 anos, por causa do atriz. Dia 7 de fevereiro, eu fui levar os meus 2 filhos para fazer uma agilização toda quarta-feira e eu fui sozinha, porque meu marido não podia ir comigo. Na volta, eu fui abordada e nesse assalto arrastaram meu filho preso ao centro de segurança por 7 quilômetros. Eu queria ter poderes de
de super-herói mesmo, de poder levantar voo e tirar meu filho daquela situação. Eu corri com a minha filha, mas eu sabia que a vida dela, eu tinha que
nosso trabalho da violência doméstica, a gente vai ter que é as pessoas mais escondidas, como de prevenção e como que pode a gente pode atuar. Bom, a pensar que violência doméstica é tipo de violência só praticada pelo homicídio. Mas a violência doméstica engloba não só aquela violência praticada no homicídio, mas no contexto familiar, no âmbito familiar, em relação no âmbito familiar, quanto no âmbito doméstico. Então, aquele tipo de violência que pode ocorrer entre pessoas que conviveram lá com família, com os pais, com os filhos, ou até mesmo os filhos de tia, ou pessoas que não possuem laço sanguíneo, mas possuem uma questão afetiva, como são as mulheres, casos de só-vivendo. Então, a violência doméstica é qualquer ação ou omissão que resulte no físico, sexual, emocional, social ou patrimonial do ser humano, onde ele está sentindo familiar, íntimo e da vítima agressora. Então, para haver violência doméstica, tem que ser um vínculo íntimo entre a vítima agressora. Normalmente tem isso. E ela pode ser dividida em vários pontos. A violência física, como eu falei também, é aquela violência em que a pessoa tenta causar um dano por meio da força física, através da agressão corporal, através que pode causar lesões tanto internas como espancamentos, questão dos corpos, que causa também hematomas, a questão da agressão física mesmo. E a lei também ela define a questão da violência física como qualquer conduta que fira a integridade ou a saúde corporal da pessoa. A violência sexual é aquela violência praticada na qual uma pessoa pratica algum ato sexual com a outra contra sua vontade. Normalmente, na violência sexual, está incluída a violência física, porque para a pessoa praticar esse ato sexual com a outra contra a vontade, o agressor vai usar a intimidade de maneira a espantar ela, também através de ameaças, que também gera violência psicológica, através de ameaças, através de intimidações. Também temos a violência patrimonial. Tem aquela violência que decorre da destruição do bem da vítima, através da destruição dos seus documentos de trabalho, através da destruição dos seus documentos. E normalmente, raramente, ela acontece sozinha. Quando tem a violência patrimonial, tem a violência física, porque no meio de tentar fazer a vítima ficar lá e pega o bem dela, rasga os outros. Então, é uma violência que é um patrimônio da pessoa. E eu gostaria de dizer também, no contexto familiar, cada um com a responsabilidade. Quando você pode agir, mas você deve agir por questão de discurso ou por responsabilidade, no caso de médicos que moram nos avós. Esses médicos que avós que possuem alguma deficiência ou algum problema de saúde, diabetes, de carboidrato insulina diariamente, e esse médico decide aplicar essa insulina na pessoa, a pessoa vai ao hospital ou vai pegar algo que não vão fazer essa responsabilidade, porque ela decide agir e pode causar um dano à pessoa como deficiente, como é físico, então vamos fazer essa responsabilidade. A violência psicológica é violência que a agressão é verbal, com meio de xingamento, de cobrança de comportamento, com meio de como fala? Simplesmente essa questão a pessoa cobra, humilha, chantagem, e insultam, né? É importante destacar também que a violência psicológica ela atinge não só as pessoas que estão sofrendo esse tipo de doença, mas aquelas pessoas que estão inseridas no contexto familiar. No caso de mais mulheres costumam brigar por ser de casa, mais costumam agredir a vítima. As mulheres são as crianças que presenciam acabam definindo comportamento dos pais, mas não, meu pai faz isso, então tá certo. Então acaba definindo esse comportamento para ela, que acaba passando as crianças da mesma forma, fazendo os irmãos, a história de escola, e então não tem o que mais tem violência contra idosos, violência contra homens também, violência contra crianças. E entrando no contexto da violência contra a mulher, é importante destacar que a mulher perceber que está vivendo em situações de violência psicológica mesmo, é difícil. Ela acaba tentando não acreditar, fingindo que nada está acontecendo, porque para ela isso é normal. Igual Maria que costuma agredir ela
causando não só dano físico, como mental também, porque a mulher acaba sendo subrepresentada, a mulher acaba sendo mais potência a tentar um suicídio, elas acabam adquirindo uma série de problemas, então essa violência para mim é uma das piores. Bom, já entrando nesse pouco musical, são vários tipos de violência doméstica, mas assim, entre elas, as vítimas atingidas também são várias, vai desde criança, adolescente, jovem, adulto, até idoso. A gente, dentro da minha pesquisa de causas, eu coloquei como fonte principal as mulheres, porque elas são as mais atingidas. E o agressor geralmente pelo gráfico, ele sempre vai ser dos companheiros. São mais que pode ser por avó, por pai, por mãe, relacionada à criança, mas o principal que tem que mostrar que tem que tirar é o controle do companheiro. Eu fiz uma análise dos 10 principais fatores que eu achei mais que eu quisesse dar foco e vou colocar para vocês enumerar. Bom, primeiro, como principal, foi problemas familiares, varia desde briga, condição financeira, que aí já gera agressões verbais, psicológicas e até mesmo sexual. O segundo, que vem liderando o ramo também, é o alcoolismo, lidera no caso da parte do ano também. E o terceiro, de traição. Muitas vezes, o relacionamento, a pessoa é traído e ele prefere não ter a relação até de terminar. E justifica as agressões como forma de justificar ou cometer o que ela fez. Por ela ter traído, eles não têm relação e ela, com medo de terminar, continua fazendo as agressões e por isso. Quarto, sobre o machismo. O homem, às vezes, ele acredita que a mulher é submissa a ele. Então, muitas vezes, talvez ele presente na família, o pai, ou algum responsável, começou com a mãe, ou ele, os homens sempre estão com a mulher com inferioridade, então ele achava que isso também deve ser feito dentro da família dele. Então, por consequência, acaba gerando também violência doméstica. E por quinto, vem o ciúme dos filhos, dos amigos, e muitas vezes sexualidade. No último documentário que eu vi, uma das vítimas dizendo que o parceiro não deixava ele ver a própria família. Ele tinha ciúmes da mãe e dos irmãos, de que a mãe e os irmãos iam acabar tirando ela dele. Também tem a submissão, que é acreditar que a obrigação da mulher, mas focada com uma mulher, se eu vejo uma mulher de atividade doméstica, que o homem não pode estudar, então a mulher prefere muitas vezes para ficar em casa e servir ao homem. E sétimo é droga. Também no documentário que eu vi, a mulher alegava que o homem batia nela quando ele usava droga. E assim, ela estava justificando que ele vai mudar e só precisa parar de usar drogas. Então, muitas vezes ela usa isso como desculpa para não sair daquela relação. E ela vai ter que ir uma parte que realmente ele possa mudar. O oitavo é a possibilidade, que é acreditar que a vítima é um produto da pessoa, acreditar que ele manda nela, ele pode fazer o que quiser. Não só relacionado à mulher, mas também pode ser em relação a criança, ou qualquer outra tipo de violência doméstica. E o nono é problema financeiro, que ele usa a vítima como um escape. É uma forma dele descarregar a raiva que ele sente, ou as frustrações que ele teve economicamente, na mulher, ou na criança, ou na vítima. E por último, é a própria destruição de escolaridade, que poderia de baixo a nenhum, como foi dizer também, talvez por ver o pai sem destruição nenhuma, batendo na mãe, ele achava que isso também poderia ser feito posteriormente. Uma das outras coisas que não colocamos, que eu achei também que poderia ser importante, é a violência sexual. E no primeiro questão também relata isso. O pai ele não podia fazer com a esposa e acaba fazendo com a filha, acaba carregando o ódio que ele tinha e a vontade, né, na criança. Então, as causas variam desde coisas simples, agressões verbais, até as mais polêmicas, no exemplo foi esse, que é a violência sexual.
essa informação. O que nós falamos para elas agora, elas vão refletir muito no futuro delas. A personalidade, o jeito de agir, até na profissão mesmo pode atingir. E um relacionamento pode ter a família delas, quando elas estiverem também atingir muito, também pode influenciar muito na família. Então, as pessoas não podem ver as mulheres, os jovens, os homens. Então, vou falar um pouco de como a escola de jurídica pode ajudar. Seria a aplicação do livro de ensino do governo, qual o papel do psicólogo jurídico. Interpretar a comunicação inconsciente que ocorre na dinâmica familiar e pessoal, para analisar o aspecto psicológico das pessoas e diga a respeito das questões afetivo-comportamentais da dinâmica familiar, oculta por várias relações pessoais que garante o direito do bem-estar da criança ou adolescente. Assim, eu não indico tomar uma decisão de melhor atender a necessidade dessa pessoa. Esse foi o melhor resumo que eu encontrei para falar do que é como o psicólogo pode atuar no meio jurídico. Então, o psicólogo atua auxiliando o juiz na tomada de sua decisão. Ele faz aquilo que não compete ao juiz, ele atua dentro do ambiente familiar, avaliando as atitudes, o comportamento, a personalidade e os sentimentos que existem dentro do meio familiar. Ele fez essa avaliação, ele vai conseguir achar a causa do problema que ocorre dentro daquela família com aquela vítima. E tendo ele a causa desse problema, o juiz vai poder tomar uma decisão mais consistente, uma decisão mais concreta. Ele vai poder ter uma decisão com menos chance de erro, porque se não houvesse psicólogo jurídico, ele ia avaliar a situação de maneira superficial. A gente sabe que a gente ia avaliar algo de forma superficial, a gente tem uma tendência a errar. Depois, para o efeito do profissional jurídico, o juiz vai ter uma tendência mais concreta. Quando eu tive essa associação também, pode um pouco do papel do psicólogo jurídico, quando ele fala um pouco de como o psicólogo jurídico deve atuar dentro do meio familiar. A violência familiar deve ser tratada e não punida. Deve investigar as causas. Os atos específicos para o trabalho de tornar viável a reestruturação familiar. Então, às vezes, começa falando de o papel do psicólogo é não tentar punir aquele agressor daquela família, mas sim tentar reestruturar a família como um todo. Porque só punir, às vezes, não corrige a família continua com o problema e pode causar algo muito pior que a falta daquele ente familiar. O que se percebe é que as instâncias envolvidas nesse caso pouco fazem porque eu acredito em resultados positivos, tendo em vista a complexidade dessa problemática. É preciso uma maior qualificação como profissional e como pessoa para que possamos trabalhar nessa área, tanto como período tutelar, como psicólogo, como assistente social e juiz. Pensamos no psicólogo como um facilitador da promoção da saúde, e deve procurar garantir direitos fundamentais dos indivíduos, visando sua saúde mental e a vida da cidadania. Do contrário, será mais agente que representou. Então, como o professor tinha falado, pode ser um papel social muito importante, porque nessa avaliação, o agressor ele já é, o agressor, não só agressor como agressor, já é o que pelo meio jurídico. Então, o psicólogo tem um papel de tentar reestruturar a personalidade daquela pessoa, reestruturar aquele ambiente familiar e não se tornar mais um opressor, porque aquela pessoa que está sob a avaliação do psicólogo, ele sabe das qualidades que o psicólogo tem, do conhecimento técnico que ele tem, então ele fica um pouco se sentir reprimido, porque ele está mesmo tentando esconder algumas coisas, o psicólogo tem capacidade de reconhecer o da personalidade dele, do meio dele, do que ele está sentindo. Então, se fala um pouco do que o psicólogo deve ser, ele não deve ser mais um professor. Agora eu não vou terminar aqui, fazer mas queria falar sobre a parte de prevenção. A própria literatura de violência doméstica são tão poucos na matéria. E como podemos observar, a violência doméstica é uma coisa que
do ser humano. A pessoa, ela, como você do bem, você nunca fez nada. Você também mata coisa da minha mãe, você também sabe o que você querer matar a pessoa. Independente do que você fez na sua vida, de como foi a sua vida, de como isso tudo aconteceu. Como você vai participar de questões preventivas, às vezes nas propagandas que a gente vê. É uma coisa mais preventiva, uma prevenção secundária. O fato já ocorreu. É mais um acompanhamento psicológico, aquilo que, como você poderia ter, também poderia, é uma questão muito difícil. E mais uma prevenção primária que eu consegui achar foi mais a questão de palestras sensibilizadoras nas escolas. O governo poderia investir muito em palestras para poder mudar a criança, quando ela está crescendo, influenciar, para que ela não tenha um discurso, não possa ter uma agressiva na sua maturidade. E também, a violência doméstica hoje é uma coisa que está mais no esporte. Porque antigamente a gente pode ver até a questão do machismo que a Camila falou. O machismo na década de 70 era uma coisa natural. E até hoje em dia isso foi passado por cultura. E existem muitas mulheres que elas sofrem agressões, mas só que elas percebem para aquilo é normal. Porque ela casou, isso foi passado para ela, e o homem é superior à mulher. Tem muita televisão hoje em dia. E também uma prevenção seria debate na mídia, coisas que mostrariam que a mulher já passou esse tempo. A mulher hoje em dia é uma pessoa que ela tem direitos, tanto o homem quanto a mulher tem direitos iguais. E a sociedade precisa tirar, desmistificar isso, de que a mulher é inferior ao homem. A prevenção que o Marcos falou ali, a prevenção é um pouco complicado de se ver, mas o trabalho de correção, hoje a gente tem várias maneiras, uma das formas que assim, tem crescido muito no Brasil, dentro do trabalho real mesmo, com crianças, e a criança, por exemplo, quando faz um trabalho, trabalhando com desenho, dentro da família dela, a criança às vezes ela deixa transparecer algumas coisas que ocorrem dentro da casa dela, como cada imagem do pai dela, como algo ruim, ou alguma coisa que aconteceu com a mãe dela com o olho um pouco mais roxo, isso e aquilo. Então, o professor tem um papel muito importante nisso, e além do papel pedagógico, ele também tem um papel social de poder identificar isso que ocorre. Então, a correção, ela está crescendo bastante, é muito legal isso. Dentro das escolas que as pessoas acabam percebendo e denunciando que não trata essa violência familiar. Recentemente, inclusive, uma propaganda de prevenção à violência doméstica, não só mas ela trabalha diretamente com a mulher. E a mulher Porque eu não
E um dos cônjuges fica com um sentimento negativo. Ele não consegue elaborar junto, não consegue se recuperar, e por isso ele fica nesse processo de vingança e desmoralização em relação ao outro cônjuge. E o problema é que ele usa o filho como agressor para exercer essa vingança. Ou seja, é um recurso que o indivíduo, o alienador, utiliza para induzir a criança a mudar a percepção que ele tem com o pai ou com a mãe, a diminuir, causar prejuízo a esse vínculo. A mãe ou o pai ele leva para não ter os laços afetivos com o outro genitor, pela ansiedade e temor em relação ao outro genitor. Ou seja, eles se separam e tem a guarda. O filho fica, por exemplo, mais vezes com a mãe. E se ela foi abandonada ou o pai sai de casa, ela vai tentar fazer de todos os jeitos se o filho cumpra a relação que ele tem com o pai. A redenção parental, que é o filho da norma prática de conseguir programar uma criança para que depois da separação ela odeie os pais. Geralmente é praticado por quem individuais dos filhos. Para isso, as pessoas não sabem como falar mal e contar mentiras. O dano psicológico da criança, como depressão e compulsão. Bom, nós temos alguns dados do Instituto Brasileiro de Direito de Família que mostra, ele explica a importância de a gente conhecer mais essas figuras. Já que ela tem 80% dos filhos de pais separados, e muitas vezes eles fazem normal não. As normal não têm filhos. Ela tem cerca de 20 milhões de crianças no Brasil. E cerca de 78% de grávidos e adolescentes, eles devem um lado estruturado com a fase dessa comunicação. A vítima, no caso da criança, é mais que ela apresenta. Ela apresenta um sentimento de ódio, de raiva em relação ao pai que foi alienado. Ela muitas vezes tem coisas que o diretor que está eliminando, está o pai, sabe, ou já está, que muitas vezes não é verdade. Por isso ela acaba essa relação, não querendo ligar, não querendo ver a outra parte. Muitas vezes não só com o pai, por exemplo, mas com toda a sua família, a nós, ela também guarda sentimentos negativos e não se sente culpada por ação do pai dessa forma, porque ela acha que isso está fazendo certo. Ela acredita na verdade, com custa da verdade. Ela acredita na mentira, ela fala a verdade. Então, e consequentemente, as crianças que passam por essas situações, elas são mais propensas a ter psicológicos, como depressão, pânico. Elas, muitas vezes, no futuro, elas não conseguem ter uma relação saudável, também começam a ter mais responsabilidade própria e algo, chegando ao ápice que muitas vezes não é então, para proteger o menor, a saúde física, mental, da criança, o Congresso Nacional e o Presidente da Depressão e o Presidente da Recuperação Nacional, dia 26 de agosto de 2010, a Lei 2.318. Além disso, começa o que seria a alienação parental e o que fazer caso haja evidências de que está acontecendo na família. O artigo 2 vem dizendo o que seria, se pode ser classificado como ações de alienação parental, como desqualificação de dificuldade com o caso de uma das partes, dos pais, com a criança, obter informações importantes sobre escolares, médicas, da criança ou adolescente, do outro pai também, que tem a guarda original. E aí tem o artigo 3º, que vem falando também, que a alienação parental serve direito da criança de ter um convívio familiar saudável, o que é um abuso moral. O quarto, ele falando que o processo chegar a juízo, ele tem prioridade e deve ser com caráter de urgência para poder realizar rapidamente a reaproximação entre o pessoa alienado e a criança ou adolescente. Aí, até disso da prática, o juiz determinará a perícia psicológica e biopsicossocial da resolução do conflito. E ela tem até 90 dias para ver o laudo. Só pode ser provocado se o juiz quiser, pode pedir.
na família a ocorrência da alienação parental, bem como que deve ser feito. Pode, inicialmente, pode existir, depois ampliar o regime de convivência familiar, na metodologia de figura alienado, a multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico e biopsicossocial, determinar a alteração da guarda compartilhada ou inversão, determinar a situação cautelar do domicílio da criança ou adolescente e declarar a suspensão da autoridade parental. A forma de alienação parental pode ocorrer em situações de campo, quando o pai está no programa da criança nega o direito de visita do outro genitor, ou apresenta uso de um lugar mais longe de propósito. Essa informação que é fazer denúncia fiscal de abuso, visando a suspensão do direito de visita e também o próprio canal do filho e a obstrução, inclusive como a gente prepara as questões sobre a adolescente. Às vezes o outro genitor liga, como está na escola, como ele está tudo bem, e o pai não se vai fazer com que ele deixe participar da vida da criança. Eu também tive outros exemplos, eu entrevistei uma psicóloga na rua e muitas pessoas não perguntaram. E eu até percebi que aí mostrou que essa alienação era muito mais comum do que a gente pensa, e acontece com muito mais gente do que a gente imagina. Aí estava conversando no nosso grupo, até a gente mesmo pessoal, eu também já não tenho por isso, a gente acaba vendo e percebe. Igual hoje também uma forma que a gente usa na escola, que a mãe que está trabalhando da criança e o pai que está de casa. E ela estava falando mal da mãe do pai da criança, né, da sogra. Para fazer com que a criança não fizesse mais ver a avó, contar mentiras sobre ela, mas não gostava dela. Também é um tipo de alienação parental. É preciso a gente identificar o levador da criança, dos psicólogos, a partir de alguns sintomas, por exemplo, depressão crônica, que é uma taxa de alteração, ambiente psicossocial normal, transtorno de identidade mágica, sentimento incontrolável de culpa, sentimento de isolamento, comportamento hostil, autopriorização, toda a personalidade fez o caso suicídio. É a enfermidade, realmente vai sofrer muito difícil, isso mexe muito com o psicológico. Eu preciso a gente ver algumas coisas dessas, né? Principalmente psicólogos, né? Bom, pegar esse ponto. Porque esse estudo, gente, ela entende que ela foi rejeitada. Na verdade, quando a gente fala de alienação parental, ela não foi rejeitada, ela foi intimada que foi rejeitada. Então, ela não tem acesso a esse pai ou a essa mãe. A gente, às vezes, estava falando do pai, mas deixar bem claro, tá? O alienador, na semana que vem, pode ser qualquer pessoa que não fale pela criança. Eles têm casos gravíssimos, que eu vou contar que vou falar, não, é mentira, são praticados pela mãe, a alienação da criança em relação a eles que atingem o pai. Vou voltar. Bem, eu vou falar como causa que pode atuar. E às vezes que hoje em dia é muito importante ter esse psicólogo nas áreas de família, que atuam nesses casos de alienação parental, e principalmente nos casos que mexem com a criança, né? Porque a criança não identificar a situação, né? E para ela, a família, é um lugar de segurança e também de formação do caráter moral dela. Então, quando ela perde essa segurança, perde a visão que ela tinha da mãe ou do pai como uma pessoa de caráter, ela fica sensível e, enfim, causa isso bem para tentar fazer com que ela entenda o que ela quer, para fazer com que ela não se sinta sozinha, entende? Aí, assim, os psicólogos falam que a questão da alienação parental tem vários graus, assim, né? Tipo, tem crianças que sofrem da alienação parental por muitos anos. Tem crianças que não, que sofrem por alguns meses, e que logo o outro pai, né, o outro genitor, ele já confia, ele já entra com processo e tal. Então,
família para fazer uma nova avaliação de concessão. Então, o policial a gente acompanha, a gente produz também, apresentando um laudo. Eu posso fazer isso, eu como mãe, que estou sendo mulher processada, posso jogar no lugar da posição assistente técnica para apresentando um outro laudo. Mas aí é complicado, a situação do seu, depois não sei Vai ter mais informação. Mas aí é com ele, né? Mas assim, pode seguir outro laudo, porque a mãe pode ser substituída, mas pode ser que a situação realmente não seja concluída. Mas eu vou falar um pouco da situação do orientador, né? Que ele tentou que sai do mal, né? Então, se colocou, que agride aquela situação, entendeu? Que agride criança. E, bem, só conduto, só o sentimento de um orientador, né? Geralmente, o orientador tem a guarda da criança. É o que cuida, que é responsável por ela. Né? E geralmente não é, porque muitos casos do vídeo antigo pela mãe. Só que pode ser também o pai, os avós, né? Não tem assim uma regra, né? Bem, aí o que o coordenador quer? Ele quer afastar o filho do outro mentor. Ele quer destruir a relação do filho do mentor. Quer que o filho sinta a raiva que ele sente do outro mentor. Por um caso de uma separação, de uma briga, aquele genitor alienador, ele sente raiva, ele sente ódio, ele sente mágoa, né? Ele sente ciúmes, né? Então, ele quer que a criança não sinta aquilo, ele quer que a criança se afaste, né? Para que aquele genitor que é o que fica assim, o que o não vai reclamar, né? Que situação de deixar assim, relação à criança, porque a criança passa a vontade de genitor, porque ela vai ouvir todos os dias. Seu pai é isso, sua avó é isso, né? Então a criança vai não saber como está isso errado. E aquele genitor orientador, ele cria um tanto falso. Às vezes, ele fala assim, seu pai fez isso no pai pequeno e tal. E a criança não lembra disso. Mas com o tempo ela vai falar, fez isso. A criança acaba achando que ela vai lembrando, vai ficando falsos memórias, né? Bem, e a forma, a conduta de um genitor orientador é não deixar que o seu filho se comunique com o outro. Interromper mensagens, telefonemas, né? Não deixar que fazer com que o filho escolha entre ele e o outro, né? Você faz seu pai, né? Por que você vai me deixar e tal? Coisas assim, né? E beneficia mais do outro, né? No trabalho, vagabundo, não sei o quê. Essas coisas que a criança vai ouvindo e vai fazendo um pouco psicológico. Bom, toda essa criação alienada, né, criar vigia, esse comentário de massa, de depressão, né, problemas sociais, a criança vai ter várias consequências, ela pode se tornar uma atividade, precisar de socialização, e até dimensão do nível afetivo, ela vai ter uma repulsa. A renata, o pai, a mãe, ou a outra familiar, pode ser também. Isso vai, quando chegar a idade adulta, vai ser direto também. E vai ter que ficar lá dentro. Pessoal, eu vou falar uma coisa agora, caso não falei nada, que tocou muito a sociedade brasileira. Nós ouvimos até agora casos de alienação parental, com parte da mãe, de falar que o pai é um vagabundo, o pai não trabalha, o pai não se vê. Mas eu vou contar para vocês agora um caso que foi maior, foi um caso bem mais sério, então para que realmente um caso da alienação parental pode chegar ao extremo. Bernardo era um menino de 11 anos, a mãe dele cometeu suicídio em 2010, e a partir dessa data ele foi morar com o pai, o médico, o doutor Leandro, e com a madrasta. Depois que a mãe faleceu, o pai pediu que ele tivesse contato com os avós
com o Bernardo dizendo, vamos ver quem vai dar cola primeiro. Também, alguns dentro de casa, as brigas com ele eram importantes. As notas de Bernardo na escola eram muito baixas. Ele não gostava de voltar para casa, ele fazia o máximo possível para ficar mais tempo com os colegas da escola e também ele ia muito na casa de amigos. Em abril de 2014, o Bernardo, o pai, deu queixa na delegacia dizendo que o filho desapareceu. Ele falou que ele foi na casa de um colega, mas no domingo, quando ele foi buscar o filho nem tinha aparecido lá. Mas essa história foi desmentida quando a madrasta foi feita com o Bernardo. No nosso prazer, ela foi parada, ela estava em alta velocidade, ela levou uma multa, ela estava indo para outra cidade. E a polícia, quando foi interrogar, ela acabou dizendo que ela participou de um crime, que ela matou o Bernardo. O pai nega até hoje. Entretanto, a perícia descobriu que a causa da morte foi uma injeção letal. Essa injeção é utilizada por anestesistas. E a nota fiscal comprou que quem comprou foi o médico, o pai da criança, do Leandro. E o próprio cunhado, que levou a polícia até a criança, porque a criança não estava fora. Ele nega até hoje, mas ele foi condenado, ele foi preso. Ambos foram presos, o cunhado também, uma polícia social, ele foi preso pela morte do Bernardo e por ocupação de cadáver. Recentemente também foi descoberto que a mãe do Bernardo, que havia cometido suicídio, esse suicídio ele foi estimulado, e a suspeita de que tudo isso ocorreu para que o pai tomasse posse da criança, mas a madrasta não aceitou a criança. Então, o Bernardo tinha uma criança evitada dentro de casa, ele não pôde digerir muito da mãe, e ele sofreu com isso também com a separação da mãe, e a mãe ainda disse que só foi descobrir que o garoto tinha morrido uma semana depois do acontecimento. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho, nós vamos fazer a alienação parental, e a gente tem um desafio para mostrar para vocês. Como geralmente, Maria. Sobre o que? Você estava assimilando as coisas que acontecendo e está legal e O que aconteceu de bom? sabe, tinha ligado muito, sabe, não dá certo. Sabe, eu não estou satisfeito com a situação, tudo que eu tinha acontecido. Você vai jogar 10 anos na minha vida fora. Não, não é nada fora. Não, sim. Apelou, Porra, você logo, a sua não, você foi até. Foi essa, vamos pegar. Você nunca está bem, eu estou trabalhando com ele. Eu estou trabalhando na área de estudo, a culpa Eu também não sei coisa. Você não tem culpa. É só a culpa agora, tá assim. Tá. Seja responsável por isso. Eu vou embora. Então vai assim, eu não vou falar. Ele resolve se separar e fica com a mãe. Começa a alienar em relação ao pai.
Então, começa a agradar e não consegue. Por que você está sendo falado do pai? Você percebe para mim? Eu sou importante. Eu que tenho trabalho, faço almoço, faço, e você está ligado no seu pai. Então, eu nem os outros, você nem liga para você. Não sou o que você for. Não sabe, não sabe porque não levou, porque não liga para você. E não vai fazer ele? Não dá. Sem vontade de nada. As nossas escolas de ouro. Ele só fica no quarto, em casa, assim, Pois é, antigamente era mais prático nas atividades, ele não cuidava das aulas, agora a gente sabe que era, a gente não fala mais nada, ele não sabe fazer isso. deve ser na família do pai. Por exemplo, para não é só vamos daquele jeito, ele não sabe. Deve ser. Não, eu não sei conversar com o pai. Com certeza que fazer. Com certeza. Eu não vou conversar com meu filho. O pai liga, pergunta, quer saber como ele está, geralmente definitivamente. Pergunta da escola e ela vem. Entre caso do outro. Porém, uma das requisitas vai ter certeza de desenvolvimento do filho se preocupa. Depois
Ah,